ver mais quanto tempo ele fica sem, ó, já deu uma indicação ali, ó. Segure o volante, mas vou deixar sem por enquanto. Olha só. Corolla Cross 2025, modelo que recentemente foi aí repaginado pela Toyota. E aqui nós temos a versão topo de linha, a XRX, a mais completa. Essa versão XRX, você tem duas opções de motorização. Pode ser essa que nós estamos aqui, que tem o motor 2.0 flex, ou também tem a opção com a tecnologia híbrida. Inclusive, já temos matéria no canal mostrando todos os detalhes do evento de lançamento. Mas agora nós vamos falar especificamente aqui da versão 2.0 flex, que inclusive é a mais vendida. E aí, será que vale a pena levar esse carro para casa? Vamos ver todos os detalhes desse vídeo. Começando aqui pela frente, vamos destacar esse farol, que com esse design você só encontra na versão XRX e também na versão GR Sport 2025. Vocês estão vendo que é um farol totalmente iluminado em LED. Isso aí é assinatura de lanterna, que também pode ser assim no DRL, na luz de rodagem diurna. Mas olha só, esse farol você vai ter aí o farol baixo, o farol alto, que inclusive vai ter a função de comutação automática à noite, e a luz de pisca, que é sequencial, por isso os blocos diferentes. E além disso, você também tem um farol auxiliar aí totalmente iluminado em LED. A gente já falou várias vezes, mas sempre vamos lembrar, o farol em LED tem várias vantagens sobre a iluminação halógena. Primeiro, ele gasta menos energia, o farol também esquenta menos, a vida útil do farol é maior e o tom de luz do LED, você está vendo que ele é mais branco, é menos amarelado. Então, quando você está dirigindo na estrada à noite por longos períodos, essa iluminação branca mais próxima da luz do dia cansa menos a vista do motorista quando comparada à iluminação halógena. O Corolla Cross traz aí o TSS, Toyota Safety Sense. Ele está baseado em duas coisas. Um radar eletromagnético, aqui atrás do símbolo da Toyota, que trabalha em conjunto com uma câmera ali no para-brisa. Com esses dois equipamentos, o carro tem controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática e também sistema de permanência de faixa. Cabe destacar que agora na linha 2025 o TSS ficou um pouco mais preciso, ganhando novas funções para aumentar ainda mais a segurança. O conjunto de powertrain desse carro, ou seja, composição aí formada por motor e câmbio, tem algumas coisas que são diferentes. Muita gente pensa, é apenas um motor 2.0 flex com um câmbio continuamente variável do tipo CVT, mas tem mais coisas por trás disso. Vamos falar do motor primeiro, que a Toyota chama de Dynamic Force. É um motor 2.0 aspirado flex, só que tem algumas coisas diferentes. Por quê? Esse motor aí tem duplo sistema de injeção, com 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Então a potência máxima desse carro é de 175 cavalos, nada mal para um motor 2.0 aspirado, mas não é só isso. O torque máximo dele é obtido em 4.400 rotações por minuto. Pode até parecer uma rotação alta quando a gente compara com motores turboalimentados, mas quando a gente compara com motores aspirados, aí você vai ver que ele tem um regime de rotação menor para atingir o torque máximo, que é de 20,8 kgfm. Então, em matéria de motor 2.0 aspirado, a gente tem aqui a tecnologia, digamos assim, mais avançada disponível no mercado brasileiro. Outra coisa que muda é o câmbio CVT. Diferente dos outros carros, esse câmbio CVT aqui, que a Toyota chama de Direct Shift, tem uma importante diferença. Porque quando você arranca com o carro, ele não está operando no modo CVT, das polias variáveis. Ele tem uma engrenagem física que realmente funciona como uma primeira marcha. Então a aceleração inicial do carro é muito parecida a um carro, por exemplo, com câmbio automático ou câmbio manual. Depois que ele ganha uma certa velocidade, aí sim ele passa a funcionar como um CVT, que é continuamente variável. Mas tem um detalhe, esse CVT aí também tem a simulação de 10 marchas. Então ele consegue ter aquela questão de ter a sensação de você não estar patinando ao acelerar o veículo, ao mesmo tempo que ele consegue funcionar como um CVT, preservando um bom consumo de combustível.
Olhando aqui pelo lado, vou começar destacando as rodas aro 18 polegadas diamantadas em 2 tons, calçadas com pneus 225 de largura perfil 50. Quando a gente olha para uma roda 18 polegadas, às vezes você fica preocupado, será que esse pneu vai fazer bolha ou até mesmo rasgar com facilidade na hora do buraco? Então, considerando aqui que nós temos um perfil 50 em relação à largura 225, ele não é um pneu tão baixo. Então isso ajuda a encarar com um pouco mais de facilidade essa buraqueira que a gente pega aí nas ruas brasileiras. Mas por ser uma roda 18 polegadas, na hora de fazer curva, você também não vai ter aquela questão do pneu dobrar tanto. Outra coisa, esse carro já vem com freio a disco nas 4 rodas. Mas uma coisa que poderia ser um pouco melhor aqui é a suspensão traseira, que ela é um eixo de torção semi-independente. A gente sabe que existem concorrentes do Corolla Cross que já trazem suspensão totalmente independente do tipo Multilink na parte traseira. Equipamento série na versão XRX é o teto solar, que já faz parte do pacote de fábrica do modelo. Vale destacar que aqui no Corolla Cross as barras de teto são funcionais. Então você tem esta capinha que você remove e essa outra aqui. Então você precisa comprar barras transversais, que são acessórios, e com essas barras aqui você pode montar coisas aqui em cima, como um bagageiro extra ou até mesmo um suporte para a bicicleta. E essas barras aqui são série nesse carro. Iluminação traseira. A maior parte dos elementos de iluminação aqui são em LED. Então você vai ter luz de lanterna, luz de freio e até mesmo a luz de neblina que acende nesse ponto aqui em LED. Já a luz de pisca e luz de ré continuam com o sistema incandescente convencional. Aqui atrás, nessa versão, você encontra 4 sensores de estacionamento que trabalham com os 4 sensores de estacionamento dianteiros, além da câmera de ré que produz aí imagens na tela da central multimídia. Equipamento de segurança que também é série nessa versão é o alerta de ponto cego. Toda vez que tem um veículo na região do ponto cego de qualquer lado do carro, acende aqui um LED amarelo indicando a presença desse veículo. E se eventualmente você der seta para virar com um carro nessa posição, esse LED vai piscar para chamar ainda mais a atenção do motorista. Tampa do porta-malas, que tem acionamento elétrico. Você consegue abrir a tampa por botão na tampa, botão lá dentro do carro ou também aqui pela chave de telecomando. Isso claramente acrescenta comodidade para o cliente, mas tem um detalhe. Se você precisar fechar a tampa, você também consegue usar aqui a chave de telecomando e o botão lá dentro do carro. Estou destacando isso porque tem veículos que, apesar de tampa elétrica, eles só abrem pela chave de telecomando. Se você quiser fechar, tem que apertar o botão na tampa. Aqui você tem todas as opções. Porta-malas. São 440 litros de capacidade na medição VDA. Então a gente já tem aqui, por exemplo, a cobertura com o sistema retrátil. E o detalhe, na versão XRX o carro já vem de fábrica com este protetor aqui, né? Um protetor emborrachado. Que se você tiver que colocar coisas aqui sujas ou molhadas, não tem problema. É só tirar essa peça aqui e limpar. Então isso aqui acrescenta muito mais versatilidade ao conjunto. Outra coisa que você também observa, o porta-malas vai ter aqui esses ganchinhos aqui na lateral, para você eventualmente colocar sacolinhas e elas não ficarem rolando. E também ganchos de ancoragem ali na parte de baixo. Caso você compre a redinha de acessório, você prende aqui nesses ganchos e aí ela ajuda a organizar e manter as coisas aí sem elas ficarem rolando. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, então tem o protetor levantando o piso, você tem as ferramentas, né? O macaco, chave de roda, tem também aqui uma outra ferramenta do macaco, espaço para você guardar mais algumas coisas, e aqui na parte de baixo você tem um step aí, que no caso é um step do tipo temporário. E a gente vê alguns espaços adicionais para você guardar outras miudezas. O step temporário ajuda a poupar espaço no porta-malas. Entretanto, a gente sabe que quando aplica esse step, você tem aquela limitação de velocidade máxima de 80 km por hora. Interior aqui do Corolla Cross XRX. Bom, falar do acabamento, a gente tem aqui o painel, que é um material emborrachado, acompanhando ali na porta também, o mesmo material emborrachado. Onde você apoia o braço,
é couro acolchoado, e aí você vai ter o resto da composição aí em plástico duro. O banco, forrado em couro, você vê que é um couro de qualidade, sendo que a parte central aqui, ela é microperfurada, tanto na base quanto aqui na parte superior. E aqui tem um detalhezinho que parece aí um couro alcântara ou um no-book aqui na parte central do banco. A gente consegue ver que o banco e o descansa-braço aqui, você tem esse tom claro. Aliás, o descansa-braço também em couro acolchoado, levantando ele, você tem aqui um porta-objetos, com uma tomada 12 volts, dois porta-copos, novidade aqui no carro, freio de estacionamento eletrônico com a função Hold. Outra novidade, em frente à alavanca de câmbio, esse carro aqui passa a ter o carregador celular por indução, que você tem inclusive o botãozinho aqui para ligar ou desligar e usar ele como um porta-objeto. O ar-condicionado aqui é digital e automático de dupla zona, permitindo temperatura diferente para o passageiro e para o motorista. Só que existem algumas coisas diferentes, como esse botão. Se você apertar ele e ligar a luz, ele não dá a saída do ar-condicionado lá para a parte traseira. Para ter ar-condicionado lá atrás, ele tem que estar desligado. E outra coisa, a gente está aqui com o ar-condicionado ligado, a gente vê a informação aqui do AC. Porém, você tem aqui uma função eco, tanto para o aquecimento quanto para a refrigeração. Nessa situação, o ar-condicionado funciona de uma forma um pouco mais fraca. Isso ajuda a economizar combustível. A grande maioria dos carros não possui essa função. Então, em dias que não estão ou muito quentes ou muito frios, você pode usar essa função aqui para ter até mesmo uma economia de combustível maior. Central multimídia aqui tem apenas o essencial. Então ela tem uma tela totalmente touchscreen com 4 botões físicos. Esse aqui para você acessar a home da central, aqui botão físico para volume, e esse daqui, quando você tem um dispositivo conectado, no meu caso aqui eu já estou com um aparelho conectado por Android Auto, e o detalhe, tá? Sem fio. Então o aparelho aqui está conectado, aqui você consegue alternar rapidamente entre a função Android Auto, se tiver um dispositivo CarPlay também, e a função da central multimídia. Então você está aqui no Android Auto, quer voltar na home, é só apertar aqui. Além disso, a central tem um menu dedicado aqui para funções do veículo, onde ele vai te mostrar histórico de consumo e aqui informação da rota. Esse daqui ele zera automaticamente quando você para o carro e desliga o veículo. Você também tem aqui algumas configurações da central, onde você consegue, por exemplo, fazer a parte de configuração de som e tem algumas configurações de sistema. Uma curiosidade é que esta hora que está aqui, você não configura pela central. Você tem que vir aqui no volante, apertar aqui o botão, ir até as funções de configuração e ali sim, ajustar o relógio, tá? Então, o ajuste do relógio da central multimídia é feito pelo volante do carro e não pela central multimídia. E por fim, você vai ter aqui o menu de mídia, que você pode usar, por exemplo, não só o Android Auto, mas também Bluetooth, a porta USB caso você queira um pendrive e também AM e FM, e a função do telefone que está integrado. Então a gente vê que é uma central que traz apenas o essencial. Aqui na parte de cima, vamos começar aqui pelo motorista, que você tem o parasol com espelho com tampa, iluminação. A mesma coisa acontece para o passageiro aqui da frente. E também temos o espelho interno com a tecnologia autocrômica, que escurece automaticamente. E não é só isso. Luzinha de leitura, que é do tipo incandescente aqui, para o passageiro e motorista, além dos controles do teto solar. Essa versão, por ser a topo de linha, traz algumas coisas diferentes, como essa luz azul aqui na soleira, e além dessa luz azul, existe esse LED quando a porta está aberta para iluminar aqui a região dos pés. Isso acaba sendo um diferencial do ponto de vista estético. Banco traseiro. Aqui nós temos 2,64 m no entre-eixos, o que não é uma medida assim tão grande. Mas como é que é o espaço? Do meu joelho encosto do banco, temos aqui um pouco mais que um palmo fechado. Movimentação de pés dá para chamar de boa. Você tem saída de ar-condicionado, 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, e essa bolsa aqui, somente no banco do passageiro, para você colocar tablets, jornais ou revistas.
Você também tem alça de segurança aqui no teto, com ganchinho para você poder pendurar cabide. Além de luz aqui atrás, individual, né? Pode ser de leitura e iluminação geral. Também descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Agora, uma coisa que esse carro aqui é diferente. Você está vendo que eu estou numa posição bastante relaxada aqui do banco. Por quê? Esse banco tem 2 níveis. Essa é a posição mais baixa. Você vem aqui e você vai ter aqui uma posição um pouco mais ereta, aumentando um pouco o espaço do porta-malas, e você tem isso na proporção 1/3, 2/3. E outra coisa que eu também gosto bastante, o porta-copos, que fica na direção do braço da pessoa que está aí. Então, além desse porta-copos aí, tem mais um na parte central. Uma solução bem pensada aí pela Toyota. Antes da gente continuar aqui a matéria de avaliação do Corolla Cross na versão XRX, vocês viram que o vídeo está sendo feito num cenário bem diferente daquele que normalmente a gente grava os carros. Isso não é por acaso. Eu estou aqui na concessionária Toyota Tsusho, na cidade de São Caetano do Sul, concessionária que foi completamente remodelada. A concessionária está no novo padrão da Toyota, uma experiência bem diferente para o cliente. Inclusive, tem uma super tela de alta resolução, tem uma área de espera diferente, os vendedores agora atendem em posições de trabalho, ou seja, é uma experiência que você vai ter na concessionária muito diferente agora com esse novo padrão. Então vale a pena você fazer uma visita aqui para conhecer. Lembrando, né, Toyota Tsusho, um dos maiores grupos vendedores de Toyota do mercado brasileiro. E já que a gente está aqui na cidade de São Caetano, aliás, uma sexta-feira à noite, a gente vai ter que voltar para a nossa base na cidade de Itu. Então eu vou aproveitar para fazer um teste de consumo aqui com o modelo. A gente provavelmente vai pegar trânsito, a gente vai ter a condição de testar o carro numa situação de trânsito, né, saindo de São Caetano pela Marginal em São Paulo, e depois uma situação de estrada. Vamos ver como é que o carro vai se comportar nessas duas situações. Lembrando que o modelo está abastecido aqui com gasolina. E vamos começar a viagem agora aqui na cidade de São Caetano do Sul. São 6h45 da tarde, né? Bom, vamos dar uma olhada no que a gente já tem aqui. Eu rodei 30 km aqui em São Paulo e estou com uma média de 10,6 km por litro. Inclusive, aqui na tela do multimídia, a gente consegue ver aqui o histórico, tá vendo? 10,6, tem aqui um acumulado de 6,8, mas lá no passado, essa média não é nossa. E agora nós vamos começar aí uma nova viagem. Então aqui no computador de bordo do carro, como é que você faz para zerar ele? Aperta o OK e segura, põe para a esquerda e aí você tem aqui para escolher as funções que você quer exibir. Então aperta e segura para redefinir o trip A, aperta e segura para redefinir o trip B, né? Então eu vou deixar aqui no trip A, que é onde a gente vai fazer a medição. Aqui na tela do centro você também pode escolher a função que você quer. Eu vou deixar na tela de assistência. E aqui na lateral você tem o indicador de consumo, que está lá com os 10,6, e eu vou apertar aqui e vou zerar. Bom, a gente deve levar aí, acredito eu, que umas 2 horas de viagem para chegar até Itu, né? Normalmente nesse horário costuma ter trânsito, mas vamos ver na prática o que vai acontecer. Primeira parcial aqui de consumo, cheguei aqui na rodovia Castelo Branco. É bem verdade que eu peguei um trânsito muito menor do que eu esperava, tá? Mas vamos ver o resultado até agora. Eu rodei aí 30,5 km, velocidade média de 33 km por hora. E olha, o carro tá mostrando uma média aqui excelente, 14,8 km por litro. Mas quando a gente, por exemplo, vem na informação aqui detalhada do computador de bordo, olha só, eu levei 1 hora para fazer 30 quilômetros, então você vê que não foi assim também completamente livre o trânsito. Mas ainda assim, a média tá muito boa mesmo, né? 14,8 quilômetros. Agora, aqui na Castelo Branco, muito provavelmente eu deva pegar um pouco de trânsito. Vamos ver como é que vai ficar a média considerando esse trecho, que eu espero que o trânsito talvez esteja até um pouco pior do que eu peguei em São Paulo.
E chegando aqui no congestionamento esperado na Castelo Branco, mas até agora a média do carro continua muito boa mesmo, 15,2 km por litro aí, em praticamente 38 km de viagem, 1h05 até agora, né? Então o trânsito no geral ficou bem abaixo do que eu esperava. Mas aqui na Castelo Branco, nessa situação de trânsito aqui, uma coisa muito legal é justamente você usar aí o controle de cruzeiro adaptativo desse carro, que eu estou usando agora, e tem um sistema ali de centralização de faixa, não é um sistema de permanência, né? Então ele centraliza o carro na faixa. Você percebe que quando você tenta forçar o carro para fora do centro, ó, tá vendo? Ele já traz o volante aqui para o centro da faixa, né? E por conta do carro agora ter o sistema de freio de estacionamento eletrônico, quando a gente tinha outros modelos da Toyota, né, com o ACC, a velocidade caía abaixo de 30 por hora, o controle cruzeiro adaptativo desarmava. Nesse carro não, ele continua funcionando, então isso acrescenta muito mais conforto aí para o motorista. Outro recurso muito legal aqui do controle de cruzeiro adaptativo é aquela função Stop and Go, né? Com freio de estacionamento eletrônico, então o trânsito parou, para o carro completamente. Precisa reestabelecer? Só dá um toquinho aqui no acelerador ou aperta o botão Resume aqui no volante, ele volta aí para a programação. Então isso no trânsito pesado é uma tremenda ferramenta para cansar muito menos o motorista, né? Bom, passei o segundo pedágio aqui da rodovia Castelo Branco. Muito provavelmente daqui até Itu não deve ter trânsito. Talvez um trânsito um pouco mais denso, mas não nada que possa ser caracterizado como trânsito. Rodei até agora 50 km, 1h23. Então dá para ver que teve um pouco de trânsito, mas muito abaixo do esperado. E a média do carro, olha, espetacular, 15,3 km por litro. Então nesse trecho aqui de estrada, acredito que não mude muito, por conta aí do fluxo que eu tô tendo, mas vamos ver lá no destino. De toda forma, até agora tá indo muito bem. Lembrando, né, o teste está sendo feito com gasolina. Concluindo aqui a viagem, praticamente 98 quilômetros, 1h54. Você vê que a gente pegou um pouco de trânsito, mas foi bem abaixo do esperado. E uma média excepcional, 16 quilômetros por litro. Quando a gente vem aqui na informação detalhada do computador de bordo, olha só, velocidade média de 52 quilômetros por hora, né? Esperava encontrar mais trânsito. Mas ainda assim eu achei a média muito boa do Corolla Cross. E vocês, o que acharam? Agora saindo daqui de Itu, vamos para São Paulo, para ser mais preciso, lá em Interlagos. E vamos dar uma olhada como é que está a média do carro. Olha ali, 13,2 km por litro. Até o momento, eu rodei aqui 187,9 km, com média horária de 41 km por hora. Bom, vamos deixar essa marcação aqui acumulando e vamos agora zerar aqui a média de consumo, né? Eu posso fazer isso de qualquer um dos lados do painel, tá vendo? Ó, eu zerei dos dois lados. Desse lado aqui eu posso deixar aqui o Trip A. Aqui no meio eu escolho qual a função que eu quero, vamos colocar sistema de assistência à condução. E aqui do outro lado eu consigo colocar outra função. Então aqui nós vamos deixar a média de consumo. E aqui na tela da central multimídia, a gente também consegue ver alguns históricos aí de consumo, né? Que aqui está os 13,2, agora ele vai começar a marcar novamente. Vamos fazer mais um teste de consumo aqui. Uso aqui do câmbio CVT que simula 10 marchas. Estou dirigindo o carro na posição drive. Na hora que eu aciono para fazer a simulação de marcha, eu posso fazer isso pelo pedal shift ou pela alavanca. Se eu fizer pela alavanca, vou jogar ela aqui para o lado esquerdo. Olha o que ele já fez. Ele já selecionou a 5ª marcha de cara. Por quê? Porque ele deve estar entendendo que eu já vou precisar entrar com um pouco mais de força. Então eu posso estar numa descida, querer fazer freio motor ou para uma ultrapassagem. Por isso que ele já coloca aí uma marcha mais baixa. Mas usando os pedal shifts aqui do lado, olha só, você consegue interagir aí com a simulação de marcha. E aí o detalhe é que você faz até 10 marchas simuladas. Olha lá, 7ª, 8ª,
nona. Aqui ele não está entrando na décima, por quê? Porque eu não tenho velocidade suficiente para entrar a décima. Então ele só vai colocar a marcha se ele entender que eu tenho a velocidade. Ó, vamos ver se agora ele entra. Ó, ainda não está entrando. Eu preciso ganhar um pouco mais de velocidade aqui, ó. Agora ele aceitou a décima marcha. Então se você precisa aplicar um freio motor, na hora que você liga o sistema, ele já vai colocar uma marcha baixa. A partir daí, você faz a simulação aí com os pedal shifts atrás do volante ou com a alavanca aqui dando toques para frente para aumentar a marcha e para trás para fazer a redução da marcha. Permanência de faixa. Aqui pela tela de assistência a gente consegue ver que a permanência está desligada. Então tem um botão aqui no volante lado direito, que é o carrinho na faixa. Quando você aperta, aí ele dá a informação ali no painel e mostra embaixo ali da informação, olha só, as duas barras brancas. Essas barras significam que ele está conseguindo ler as faixas da via. Se eu forçar o carro para fora da faixa sem dar seta, olha aí, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa, para os dois lados. Então ele mostra ali aquela indicação azul, pisca o laranja, mostrando que está atuando sobre o volante. Mas esse sistema aqui, ele apenas faz a permanência, ele não centraliza o carro na faixa. Você também tem o controle de cruzeiro adaptativo, ligando aqui no botão do volante. Ele já deu ali a informação de que o sistema está preparado. Aí você configura a velocidade que você quer apertando o botão 7. Na rodovia que eu estou, a velocidade máxima permitida aqui é de 120 km por hora. Então a gente faz a setagem lá em cima, ó, tá vendo? Vou programar o 120 e vou escolher a distância que eu quero em relação ao veículo que vai à minha frente. Também botão aqui no volante. Ó, quando o controle de cruzeiro adaptativo está ligado, aí muda um sistema aqui, porque o carro passa a ter uma centralização de faixa. Ele já não vai até o limite da faixa para então corrigir. Ele centraliza o carro na faixa e também mantém a velocidade que você programou ou a distância que você escolheu. Se você sair de trás do veículo que está à sua frente, ele acelera até a velocidade, ou então ele mantém a distância de segurança. E aí você tem muito mais conforto para longas viagens, usando o controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de centralização de faixa. Agora, vamos ver por quanto tempo o controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de centralização dirige o carro depois que eu solto o volante. Soltei o volante, o sistema está programado, tem um carro na minha frente, por isso que ele está com uma velocidade abaixo dos 120. Por enquanto, nenhum alerta. Vamos ver mais quanto tempo ele fica sem... Ó, já deu uma indicação ali, ó. Segure o volante, mas vou deixar sem por enquanto. Olha só, ele já desarmou o sistema. Você percebeu? Ele já não centralizou mais. Então, quer dizer, ele dá o alerta e cancela rapidamente o sistema se o motorista não assumir o volante. Agora, chegando aqui em São Paulo, provavelmente vamos pegar um bom trânsito, né? O trânsito já está começando, a velocidade já está caindo aqui. Estou usando ainda o controle de cruzeiro adaptativo, tá? Quem está freando o carro em relação ao veículo da frente é o próprio sistema, não sou eu. Bom, até agora a gente tem ali 13 km por litro. A gente vê que o carro está bastante estável, né? Então a nossa última medição aí na estrada da viagem teve 13,2, agora 13. Percorremos aí até agora 52 km com velocidade média de 81 km por hora. Vamos pegar trânsito agora, claro que a média deve cair um pouco. Mas o que a gente percebe é que, além da estabilidade do consumo do carro, a gente vê que o controle de cruzeiro adaptativo aqui, com essa função stop and go, né, que agora vai fazer bastante diferença, que o trânsito parou, em vez de você ter que ficar toda hora pisando no freio, no acelerador, aí o carro da frente andou, eu dou só um toquinho aqui no acelerador, ele já reestabelece aí o processo. E aí vai acelerando e freando, isso acaba ajudando muito mais aí nesse trânsito pesado. Cheguei aqui no meu destino Interlagos, 97 km percorridos, velocidade média de 34 km por hora. Pessoal, bastante trânsito. Olha só, para andar esses 97 km, 2 horas e 52, né? E aí a média de consumo 11,6 km por litro.
considerando todo o trânsito que a gente pegou, eu achei a média muito boa, né? Porque a gente vê aqui 11,6 com um histórico de 13,2, tem um outro de 10,6. Então a média não está ruim, considerando toda a quantidade de trânsito que a gente pegou. Mas e o que vocês acharam? Deixa um comentário. E o painel aqui do Corolla Cross? Bom, tela totalmente digital, que você usa os botões aqui do volante para interagir com essa tela. E aí você consegue já deixar 3 perfis, digamos assim, selecionados. Então usando a tecla aqui para o lado, olha só. Você tem aqui uma primeira escolha, você tem uma segunda escolha e tem uma terceira escolha. Mas você configura cada uma delas. Então aqui na primeira, aperta o botão OK e segura, ele vai te dar a seleção. Você coloca aqui para o lado e escolhe a tela que você quer deixar. No caso aqui eu estou deixando, por exemplo, a informação do Trip A. Aí você vem aqui no centro e também escolhe se você quer entrar em configurações, quer ver se tem alguma mensagem de anomalia, sistema de assistência à condução, então você pode escolher todas essas. Vem aqui para a direita, mais uma vez, você pode escolher entre várias opções de tela. Aqui eu estou deixando na média de consumo. Mas daí, se você de repente quer fazer uma mudança rápida, é só você selecionar aqui, por exemplo, um outro perfil, você vem aqui, seleciona o 2 ou o 3, e aí já vai na configuração que você deixou. Então você consegue fazer uma mudança de tela bastante rápida. E como você viu aqui, tem várias informações. Então, por exemplo, aqui apertou OK e segurou, você entra aqui na parte de configurações, olha só, várias coisas estão aqui, né? Então ajuste do relógio, do brilho, sistema de permanência de faixa, o blind spot, o alerta de colisão frontal, o sistema de sensor de estacionamento, o Rear Cross Traffic Alert, ou frenagem automática aí em baixa velocidade, tá vendo? Então tudo isso você vai configurar diretamente pela tela aqui que fica à frente do motorista. Não é difícil, depois que você se acostuma, fica até bastante fácil de usar. Vamos lá para o nosso teste de taxa em lombada, mas antes, deixa eu mostrar aqui a chave do carro para vocês. Tá vendo aqui? Então tem aí a função trancar e destrancar, abrir o porta-malas e esse botão aqui que é o botão de pânico, né? Chave presencial, partida aqui por botão. Vou colocar a chave aqui no console, deixar ela travadinha para tentar não fazer barulho a hora que a gente passe nos obstáculos. Uma coisa que foi muito legal nesse carro aqui, que mudou, né, agora é o freio de estacionamento elétrico, né, muito mais confortável do que você ficar utilizando aí, né, aquele pedal. Então isso aqui está muito mais legal. E tem também aqui a função hold, né, quando você aperta ela, aqui no painel tem uma indicação em verde, mostrando que ela está acionada, então quando você para o carro no semáforo ou em alguma parada rápida, o freio fica acionado até que você novamente pise no acelerador. Então você pode tirar o pé do freio que ele fica acionado. Não quer usar a função, é só desligar. Mas vamos lá, será que a suspensão do carro teve alguma modificação aí na nova linha 2024? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora, né? Para ver se o carro, como é que ele fica aí no limite de lombada. Vamos lá. Primeiro, vamos lá para o nosso teste de taxão. Vamos ver. Aqui no teste de taxão, você vê que a suspensão do carro é bem consistente, não chega a ser dura, isolamento acústico funciona muito bem, e eu diria que o blend da suspensão aqui tá bem gostoso, tá? Porque não chega a ser duro, mas também não é muito mole, tá bem calibradinha a suspensão. Agora vamos ver, lombada a 30 por hora. Primeira lombada, vamos ver aí como é que o carro se comporta. Ó, na primeira lombada, eu não vi problema. O carro não bateu, não raspou, passou aí com uma certa facilidade. A gente sabe que a segunda é um pouquinho mais difícil que a primeira. Vamos ver como é que ele se comporta na segunda. E na segunda lombada a gente já viu que a frente do carro pegou. Então esse é um ponto que a gente já conhece de outras épocas aí do Corolla Cross, ele não é assim tão alto. Mas vamos ver agora aqui no piso desnivelado como é que o carro se comporta. Vamos lá? Olha, aquela suspensão macia que eu falei, a gente percebe exatamente isso. Mas vamos passar devagar aqui na lombada agora. A gente vê que a suspensão do carro está muito bem calibrada, sendo confortável, sem produzir ruído. Eu gostei.
Aceleração de 0 a 100, vamos lá colocar o carro no modo Power, desligar o ar-condicionado, largadinho, estolado e vamos ver como é que o carro se comporta. Saindo, acelerando tudo. E a gente conseguiu aqui 10,1 segundos cravados. Não é ruim para um motor 2.0 aspirado. E a nossa retomada 60 a 120 com o piso um pouquinho desnivelado. Primeiro vamos estabilizar aqui os 60 por hora. 60 por hora, subida, ar ligado, pisando tudo. Você percebe que para o motor 2.0 aspirado, esse carro tem uma boa resposta. Apesar de urrar um pouquinho, aí, 120. Não é um motor ruim, mesmo quando a gente compara com o motor turbo. Não chega a ser melhor, mas para um carro aspirado é muito bom. Já terminando o vídeo, antes das considerações, preço aqui do carro. Pois bem, no momento da gravação desse vídeo, a partir de R$193 mil. O cliente só vai escolher aqui a cor. Tudo que a gente mostrou no vídeo é série no carro. Isso é muito bom para proteger o valor de revenda lá na frente, porque não tem aquela história de você colocar um pacote de equipamentos, aí um opcional, e depois lá na frente não ter isso na tabela FIP. Então isso é bem legal. Outra coisa interessante desse carro, 5 anos de garantia, quando comparado a outros concorrentes que têm 3 anos de garantia, a gente sabe que o pós-venda da Toyota é um pós-venda muito bom, se não um dos melhores do mercado brasileiro. O carro evoluiu aqui na linha 2024? Certamente. A gente vê que o sistema de assistência à condução está mais completo, como por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, sistema de centralização de faixa que vai muito bem. O carro também tem ali atrás porta-malas elétricos e uma construção, né, que a gente vê que é uma construção muito boa, suspensão bem adaptada ao Brasil, com um único senão de você ter a suspensão um pouco baixa. Então a gente percebeu isso no nosso teste de lombada, quando comparado a outros modelos dessa categoria, né, uma suspensão um pouquinho mais alta ficaria melhor. Quais são os pontos mais fracos aqui do modelo? Se a gente comparar com alguns outros concorrentes, a gente vê que os outros concorrentes às vezes pode ter um pouco mais de tecnologia na central multimídia, pode ter conectividade, né, linha de celular embarcada que o carro da Toyota não oferece, ou seja, na parte de tecnologia ele poderia ser um pouco melhor. Mas a grande da verdade é que o cliente da Toyota é bastante conservador, né? Então ele gosta de carros digamos assim, bastante confiáveis e simples de serem utilizados. Ele não dá tanta importância para essa questão tecnológica. E isso tem dado certo para a Toyota até o presente momento. E ainda mais esse aqui, né, que é um motor 2.0 flex, bastante tranquilo ao longo do tempo. A gente viu que não é um motor fraco, por ser um motor aspirado, ao mesmo tempo que também não é muito gastão, também por ser um motor aspirado. Ele está ali meio que equilibrado, vamos dizer assim. Então, para quem gosta da marca Toyota, certamente vai encontrar no novo Corolla Cross um carro evoluído quando comparado ao modelo anterior. E se você gostou aqui do Corolla Cross na versão XRX, a minha dica é procurar aí as concessionárias Toyota do Grupo Tsusho. São várias unidades aí na região de São Paulo e eu garanto para você, o pessoal lá vai te dar o melhor atendimento e também vai fazer o melhor negócio, para você colocar um igual a esse na sua garagem, ou toda a linha do Corolla Cross 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.